Olá, queridos alunos do 7º ano, vamos então à nossa revisão para avaliação bimestral do 4º bimestre. Vamos lá. O primeiro probleminha aqui é um problema básico de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então nós temos aqui a reta R e a reta S paralelas, certo? Pode ir até o infinito que elas jamais vão se aproximar ou se distanciar, né? E nós temos também uma reta transversal aqui, que é a reta T. Corta essas duas paralelas, tá bom? E o que nós precisamos descobrir neste probleminha é quanto vale 2 vezes o x menos o y, certo? E como é que a gente vai achar o x? O x está aqui, o x também está aqui, e o y está aqui. Então a gente precisa analisar essa situação para conseguir descobrir os valores. A primeira coisa, galera, que o professor ensinou vocês foi a pintar os ângulos que são iguais. Então, por exemplo, nós temos aqui os ângulos opostos, nesse caso aqui, ó, onde a reta T corta a reta R, nós temos este ângulo, vou pintar de verde, e o oposto dele, né, que está lá do outro lado, que é o 5y menos 43 aqui, certo? Os dois são iguais, por isso eu pintei da mesma cor. Onde a reta S corta a reta T, a gente faz a mesma coisa, na mesma disposição, né? A gente coloca aqui, ó, uma asinha da borboleta de um lado, e do outro lado a asinha da borboleta também com a mesma cor. O que sobrou, os ângulos que sobraram, a gente pinta com outra cor. Então, por exemplo, pintaria aqui de amarelo, tá? Então, nós temos aqui todos esses daqui amarelos, tá bom? E agora, galera, a gente vai tentar verificar quais ângulos são iguais. A primeira coisa que ele precisa lembrar é, se a gente tem um ângulo verde, né, a gente sabe que ele vai ser igual a outro ângulo verde, tudo bem? Então, por isso que eu pintei da mesma cor, porque eles são iguais. E quando a gente tem um ângulo amarelo e a gente soma com o ângulo verde, a gente tem, eles são suplementares, a gente tem 180 graus, tá? São suplementares, quando os dois completam 180, juntos completam 180. Então vamos tentar verificar isso no desenho. Galera, quais são da mesma cor? Ó? Aqui embaixo, este 2x mais 75 tem a mesma cor que o 5y menos 43. Então vamos escrever isso em matematiquês, né? Ou seja, 2x mais 75 é igual a 5y menos 43, certo? Só que nós temos um problema aqui. Qual é o problema? Nós temos duas incógnitas, o x e o y, duas letras diferentes aqui. Com essa única equação a gente não consegue descobrir quanto que é o x ou quanto que é o y, tá? A gente vai ter que procurar outra equação, tá bom? E aí, galera, é o seguinte, vamos olhar quais equações tem o x, por exemplo. Ó. Essa aqui tem x e essa aqui também tem x, né? Ó. Só que elas são de cores diferentes, então a gente vai ter que fazer o quê? Ó? Usar esta ideia aqui de que dois ângulos com cores diferentes aqui são suplementares. Então, vamos escrever isso, que 2x mais 75, tá? Vou até colocar com a cor verde, para a gente identificar ali no desenho com mais facilidade. Vou escrever assim, ó, 2x mais 75, mais o 3x, né? Ó, certo? Ó, duas cores diferentes. Os dois juntos dão 180. Beleza? E agora a gente consegue descobrir o x, porque nesta equação só tem uma incógnita, o x. Tá? Vamos resolver então? Então vamos lá. Ó, dá para juntar o 2x com 3x. Vai ficar 5x. Esse 75 a gente também já pode jogar lá para o outro lado da equação. Vai ficar 180 menos 75, né? Porque ele está somando aqui, então ele passa subtraindo, né? Então nós teremos 5x. Quanto que é 180 tira 75? Dá 105. E para terminar, isolando o x, a gente pega o 105 e divide por 5. Está multiplicando, então ele passa dividindo 5. Né? Então o nosso x vai dar 21, beleza? E agora sim, agora que a gente descobriu o x, a gente pode voltar nesta primeira equação que a gente tinha descoberto, que é esta aqui, ó, certo? Onde tinham duas incógnitas, mas agora a gente vai ter uma só, porque a gente descobriu o x. Tá? Então vamos lá, como é que vai ficar então a nossa equação? Vai ficar 2 vezes o x, que a gente descobriu que é 21, mais 75, igual a, deixa eu só trazer mais para cá a telinha, igual a 5y menos 43. 2 vezes 21 dá 42, mais 75, vou copiar todo o resto, né? Menos 43. Vamos lá. Vamos juntar os números então. 42 mais 75,
Ó, 40 mais 70 dá 110. 2 mais 5, 7. Então vai dar 117, certo? Do outro lado nós temos o 5y menos 43. Como o 5y já está desse lado aqui, eu vou pegar o menos 43 e vou jogar para o outro lado. Vai ficar 117 mais 43, que é igual a 5y. Quanto dá 117 mais 43? Ó, 110 mais 40 dá 150. E 7 mais 3 dá 10. Então nós vamos ter que 5y, agora eu vou inverter só para ficar mais do jeitinho que vocês gostam, né? Com o termo que tem incógnita do lado esquerdo. Então 5y é igual a 160. Então agora, para terminar, passa esse 5 dividindo. 160 dividido por 5. 160 dividido por 10 dá 16. Dividido por 5 dá 32. Então nosso y é 32. Beleza? E por fim, o que a gente queria, na verdade, calcular era quanto valia 2x menos y. 2x menos y é 2 vezes o x, que é 21, menos o y, que é 32. Beleza? Isso vai dar 2 vezes 21, 42, menos 32. Nós vamos ter, então, 10. Essa é a resposta final deste probleminha, ok? Vamos para o próximo probleminha, queridos. Esse probleminha o professor separou para a gente revisar o teorema de Tales. Tá? Então vamos lá. Um terreno é delimitado por duas estradas retas, como mostra a figura. Esse terreno deve ser dividido de acordo com as linhas vermelhas, que são paralelas. Então vamos lá. Este caso aqui, galera, ó, nós temos duas ruas aqui, certo? Essa aqui, nós temos várias paralelas. Tudo bem? Temos 1, 2, 3, 4 retas paralelas aqui. E o que a gente aprendeu pelo teorema de Tales é o seguinte, que estes pedacinhos aqui, ó, então esse pedaço que vai do B1 até B2, do B2 até o B3, eles são proporcionais aos pedaços do outro lado. Então, do A1 até o A2, do A2 até o A3. O que significa ser proporcional? Significa o seguinte, se, por exemplo, este pedacinho aqui mede x, e ele de repente dobrou, virou 2x aqui. A mesma coisa vai acontecer desse lado. Também vai dobrar do outro lado, certo? Então, o crescimento ou a diminuição aqui, a redução, né, é proporcional dos dois lados, tá bom? Significa que a gente pode escrever, fazer uma regrinha de 3, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. A gente precisa descobrir, então, quanto que é o x e quanto que é o y. Para isso, a gente monta uma regrinha de proporção mesmo. Vamos lá. O x está aqui. Então, o primeiro passo seria a gente verificar a proporção do outro lado. Ó, veja, aqui nós temos 1,5 km e aqui nós temos 3 km, certo? A gente pode escrever, então, que 1,5 sobre 3, certo? Tem que dar a mesma coisa, né? O resultado dessa divisão tem que dar a mesma coisa que o lado do outro lado, que é 0,6 em cima e o outro pedacinho que vale x, tudo bem? Beleza? A razão entre as duas tem que ser igual, tá? E aí, vamos lá fazer a nossa regrinha de 3, então. Multiplica cruzado. 1,5 vezes x é igual a 0,6 vezes 1,5. Tudo bem? Vamos tentar fazer mentalmente aqui. Ó. Vamos tirar as vírgulas para ficar mais fácil. Ó. 6 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. Isso aqui daria 90, né? Como a gente tem aqui duas casinhas decimais, então nós vamos ter... Percebi aqui que eu coloquei 1,5, mas é 3, né? Então, 3 vezes 0,6. Agora fica mais fácil, né? 3 vezes 0,6 dá 1,8. Então, nós vamos ter aqui 1,5x igual a 1,8. Para descobrir x, isola aqui o x, passa 1,5 dividindo 1,8 e vai... Essa pontinha aqui vai dar 1,2 km, né? Porque é a nossa unidade de medida ali, certo? E aí a gente pode verificar se isso faz sentido, né? Vejam, deste lado, 1,5 virou 3, certo? Significa que a razão entre os dois é de 2, tudo bem? Ou seja, ele aumentou duas vezes, dobrou, beleza? Do outro lado, a gente descobriu então que o x vale 1,2 km. Vejam que aconteceu a mesma coisa desse lado, certo? Ou seja, o crescimento aqui é proporcional, né? Se um lado aumentou duas vezes, o outro lado também vai aumentar duas vezes, tudo bem?
E agora, a gente precisa descobrir o y. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui os cálculos para a gente ter espaço para realizarmos o próximo etapa. Então, vou só deixar anotado aqui que nós descobrimos o x, que deu 1,2 km, tudo bem? Bem, vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui desse lado ó, 3 sobre o 2. Então, vamos colocar 3 sobre 2, os que estão na mesma linha, tá bom? Tem que dar a mesma coisa aqui, 1,2 sobre y. 1,2 sobre y, certo? E aí a gente faz a regrinha de 3, vamos lá, 3 vezes y, 3y, e 1,2 vezes 2 dá 2,4, certo? Passo 3 dividindo, nós vamos ter então que 2,4 dividido por 3, quanto vai dar o y? Se fosse 24, 24 dividido por 3 daria 8, né? Como é 2,4, dividido por 3 dá 0,8, tudo bem? Vejam, coloquem aqui o 0,8 quilômetros, tá? Uma outra possibilidade seria você fazer o seguinte, tá? Ó, vamos lá. Outra possibilidade seria você relacionar o primeiro pedacinho com o último. Então, você poderia escrever aqui 1,5 sobre 2, tem que dar a mesma coisa aqui, ó. Do outro lado agora, primeiro pedacinho sobre o último, 0,6 sobre y, certo? Você faz essa continha, ó, 1,5 vezes y dá 1,5y, e 0,6 vezes 2 dá 1,2. Se você divide o 1,2 por 1,5, né? Passando a 1,2 dividindo por 1,5, nosso y também dá 0,8, tá bom? Então você pode pegar, não, os pedacinhos não precisam estar coladinhos, tá? Os dois. Você pode pegar o primeiro lá de cima com o mais de baixo, com o primeiro lá de cima com o mais de baixo, tá bom? Muito bom. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá, próximo exercício, queridos, no qual nós iremos revisar as relações métricas do triângulo retângulo, tá bom? Então, rapidinho, porque a gente já viu algumas vezes em sala de aula, né? Quando nós temos um triângulo retângulo, certo? E está traçado. Peguei um desenho aqui para ficar mais fácil de explicar. Então, vamos lá. Quando nós temos este caso aqui, galera, um triângulo retângulo, e tem uma altura que está cortando essa hipotenusa aqui, em duas partes, MN, né? Em dois segmentos MN, nós vamos ter algumas relações, né? A primeira delas, que a gente costuma lembrar para vocês, é o T gigante, né? Então nós vamos ter, colocar aqui de uma forma que fique mais fácil, ó. Nós vamos ter esta relação aqui. Que seria como? As pontinhas, ó, C vezes B aqui, chamando de C vezes B, igual a H vezes A, tá bom? Então essa é uma forma de... essa é uma das relações métricas, tá? Nós vamos também ter outras relações. Uma delas seria a seguinte, o T de ponta cabeça, que seria este aqui, ó. Então nós vamos ter que H ao quadrado, né, que é esta ponta aqui do T, é igual a M vezes M, tá? Outras relações que também aparecem aqui são essas aqui, ó. O arquinho pela direita, que é C quadrado igual a M vezes A, ó, C quadrado igual a M vezes A. E o arquinho, agora aqui pela esquerda, agora vem o arquinho pela direita, né? Seria este aqui, ó. B quadrado igual a N vezes A, certo? Além disso, nós vamos ter alguns teoremas de Pitágoras aqui, certo? O primeiro deles é do triângulo todo, triângulo grandão aqui. Quem são os catetos? Os catetos são C e B, e a hipotenusa é A, certo? Por quê? Porque aqui está o ângulo reto, e não se esqueça, o ângulo reto está aqui em cima. Por isso, C e B são catetos desse triângulo. Então, nós vamos ter que A quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Além disso, nós vamos ter mais outros dois teoremas de Pitágoras, que são os seguintes, ó. Deste triângulo aqui, que também é um triângulo retângulo, só que o ângulo reto dele está aqui embaixo agora, hein? Certo? Quem são os catetos aqui? Os catetos são M e H, certo? Então, e a hipotenusa é C. Então, vamos escrever aqui que C quadrado é igual a H ao quadrado mais M quadrado. E por último, do outro lado, nós temos este triângulo aqui, que tem catetos H, N e a hipotenusa valendo B. Então, B ao quadrado é igual a N vezes H, ou N quadrado mais H ao quadrado, certo? Nós vamos continuar no próximo vídeo, queridos. Tchau, tchau.